Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tex Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Bruno Zangari. Bruno, para quem ainda não conhece, é um dos fundadores da Tex, quem eu já chamei de chefe, de sócio, de amigo, e é muito, muito bom trabalhar ao lado dele. E vocês também vão gostar. Vou fazer uma breve bio e já dou oi aqui para ele do meu lado. O Bruno ele é formado na FEA, em administração e em cinema, na FAAP. Foi lá que ele conheceu o Omar e ele conta um pouquinho mais pra gente. Ele também passou pela Vivo, pela Unilever, até encontrar num papo com o Omar a ideia de criar uma solução e depois uma empresa voltada para o mercado de seguros. Mas vamos do começo. E aí, Bruno, tudo bom? Opa, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Estranho essa Estranho. situação, né? Vou te falar até que eu tô um pouco nervoso, cara. Engraçado, né? Engraçado, né? A gente passa o dia inteiro conversando. O dia inteiro sentando junto, um do lado do outro, conversando, e agora parece que eu tô na frente do Jornal Nacional aqui. Boa, mas já passa, são os primeiros 5 minutos. Bruno, conta aí pro pessoal como que você ouviu pela primeira vez falar sobre a ideia do teleporte. Eu não sei nem se tinha nome, mas a ideia, né? Com o Omar, como que foi esse primeiro papo? Não, tinha nome sim. Eu lembro muito bem que eu vinha de alguns anos como... Alguns anos não, né? Eu entrei como trainee na Vivo, depois fiquei mais um tempo lá como analista e acabei saindo para fazer um master fora do Brasil. E quando eu voltei, eu encontrei o Omar. Fora do Brasil você foi para Espanha? Fui para Espanha, isso. E era administração? Na verdade, era relações internacionais. Legal. Aí você vê que um cara que sabe muito bem o que é da vida, né? Ele fez cinema, administração, relações internacionais, juntou tudo e aí eu descobri que o meu negócio era ser empreendedor. Uma empresa de tecnologia. Exato. E eu encontrei o Omar, né? O Omar era, como você falou, conheci ele na faculdade de cinema. A gente se aproximou muito no começo, fora por conta da amizade, mas porque a gente gostava de editar. O Omar era um excelente editor, aprendi pra caramba com ele, né? E a edição era muito tecnologia, né? Já era a galera que usava Mac na época, que não era muito comum no resto das pessoas. Editava no Final Cut, não no Premiere. Exato, isso era 2004, então assim, foi quando eu comprei meu primeiro Mac, né? E por conta do Omar, né? E eu nem sabia o que era um Mac antes de conhecer o Omar. E aí, quando eu voltei do Master na Espanha, eu encontrei o Omar para trocar uma ideia. A gente tinha marcado só de se encontrar mesmo, para comer um sushi. E aí ele veio com... Desde aquela época o japonês era o restaurante favorito do Omar. Era. Sempre foi, né? Não, você lembra do Sushimar? Sushimar. Mas eu acho que esse aí a gente foi naquele... no COI que tinha no Itaim ali, perto da Mauri. E aí o Omar me levou o computador no almoço e falou, deixa eu te mostrar um negócio. Aí eu falei, o que é? Ele falou, vou te mostrar o que eu estou fazendo dentro da corretora do meu pai. Uhum. Aí eu falei, pô, que legal. Não tinha nenhuma intenção nem de virar sócio, nem de trabalhar com seguros. Eu não conhecia nada do mercado de seguros. Mas, assim, o que eu achava legal da história toda era montar uma startup, né? Mas, enfim, isso não era nem a pauta do momento. O Omar abriu e me mostrou o teleporte funcionando. Já tinha nome, tinha teleporte. E ele me falou, a gente está rodando aqui alguns pilotos e tal. Eu estou pensando em transformar isso numa empresa. Sair da corretora e transformar isso numa empresa. O que você acha? Aí eu falei, cara, se você quiser, ajuda, a gente pode montar um business plan, aí eu te ajudo e tal, acho uma ideia legal. E aí ele falou para mim, você não quer ser meu sócio? Aí eu pensei por longos 5 minutos, falei, vamos. E aí foi isso, né? O resto é história. A gente sentou junto, montamos um business plan que não tinha assim, nada a ver com o que aconteceu na realidade depois. Aquele business plan sonhador de 2 moleques fazendo, né, criando um negócio que ia ser
Escalável. um caminho, né? Linear, escalável, rápido, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de desafio praticamente. Né? Inocência nossa. Mas foi daí que nasceu. Foi num papo despretensioso aí, comendo um sushi. E isso era 2009? 2008 ou 2009? Não, isso era 2008 ainda. 2008. 2008. Aí já tinha tido o Conec? Cara, eu não lembro se durante esse nosso papo o Conec já tinha acontecido. Aham. Eu acho que não, mas devia estar para acontecer. Porque o Omar, eu lembro da gente falar sobre esse assunto. Eu lembro que na época estava rolando um piloto na Sul América, regionalizado, para ver se o produto tinha fit, assim, era uma coisa super inicial ainda, né? E tinha todos aqueles problemas iniciais, né? De que, putz, e agora, né? Bom, beleza, vamos fazer uma empresa, por onde a gente começa? Todas as mini decisões, né? Assim, Todas. A gente vai contratar alguém, a gente vai alugar, a gente vai... onde vai rodar, né? O serviço. Eu lembro de deixar para o Omar contar a história de quando ele foi contratar pela primeira vez um serviço de colocation, né? Num data center, né? E assim, não tinha a menor ideia nem do que era isso. Quais foram essas primeiras decisões que você lembra que eram difíceis? Assim, o que você lembra de começar assim? Tá bom, vamos ser sócios? Vamos. E aí, qual o primeiro passo? Por onde vocês foram? Bom, acho que a primeira grande decisão que a gente tomou era em relação a eu e o Omar, né? A gente tinha um outro sócio também, o Pedro, que entrou capitalizando também, mas ele nunca participou efetivamente da operação, mas ele ajudava a gente pra caramba. Então, assim, só que o ponto inicial foi eu e o Omar discutirmos quais seriam as atribuições de cada um. Porque, assim, uma das coisas que eu aprendi na vida é que ter sócio é difícil pra caramba. Não é uma relação fácil. E se você consegue construir essa relação de uma maneira onde vocês se complementam, apesar das brigas que vão surgir inevitavelmente, né, no futuro isso acaba por fortalecer a relação e demonstrar a necessidade que um sócio tem do outro. E eu acho que se você acaba batendo cabeça na operação, os dois querendo fazer a mesma coisa, se sobrepondo, né? Eu acho que atrapalha. Sim. Né? Eu acho que atrapalha. Então, assim, sociedade é igual um casamento, né? Então, a primeira grande decisão foi essa. E o Omar era o cara de produto, obviamente. Ele era um cara que já vinha do mercado segurador, porque ele estava trabalhando na Matra. Ele era um cara de tecnologia, ele estava desenvolvendo o produto. E eu era o sócio que estava chegando com conhecimento de administração, de ter trabalhado em algumas empresas. Então, essa primeira grande decisão foi eu fico com a parte operacional de business, assim, então financeiro, jurídico, o RH, né? O Omar ficava com produto, cliente, comercial. Comercial. Então, foi mais ou menos essa divisão que a gente fez no começo. Mas tudo era uma decisão. Qual TV que a gente vai comprar para a sala de reunião, qual mesa, qual cadeira, a gente discutia por tudo, porque nessa época você tinha o dinheiro contado, né, para levantar. Era um momento ainda anterior ao boom de fundos de venture capital, então não era uma coisa trivial você captar. Não era trivial. Não era uma coisa que todo mundo fazia, ou que era fácil. Então, assim, a gente estava ali tateando a água e vendo qual era a profundidade, né? Então, assim, no final, todas essas decisões aí de começo, né? Mas a gente decidia de tudo, assim, né? Até quando eu entrei ainda era assim, né? Quem ia no supermercado, tinha que ir lá comprar papel. Caneta, tal. Tudo era isso. O Bruno, e aí, nessa decisão, o Omar assumiu como CEO da Tex, né? Quando começou a já ganhar corpo, e você como CFO. E foi assim por 12 anos, né? Que teve essa separação. Eu lembro de uma das primeiras frases, que eu acho muito boa, que é que você tinha a senha do banco e o Omar tinha a senha dos servidores.
Então, assim, um não mexia no espaço do outro. É um pouco isso, né? Era exatamente isso. Essa frase é do Omar, inclusive, e ela dava o senso de confiança que a gente tinha um no outro, né? Que a gente tem até hoje, é o mesmo que eu tenho com você, assim. Eu confiava cegamente no que ele estava fazendo no produto, no servidor, com os clientes, e ele confiava em mim, em toda a parte financeira da Tex. Então, assim, tudo que entrava e saía passava por mim, né? Da mesma forma que tudo que era necessidade de produto ou cliente, tudo passava pelo Omar, né? Então, assim, a gente começou em 2009, éramos 3 pessoas, né? Então, o Omar, o Wagner Godoy, que era sócio desde do início, desde antes de existir, desde antes de eu entrar na Tex, né? O Godoy já era sócio. E aí eu e o Pedro, né? Só o Pedro fora da operação. Os outros 3 sócios éramos nós 3 e éramos a Tex. A Tex era isso. E como que foi crescer, decidir contratar estagiário? Sei que durante um tempo a gente teve estagiário, ficou muito tempo sem ter estagiário, depois a gente voltou. Então, assim, como que foram essas primeiras decisões? As primeiras pessoas que foram contratadas? Você sabia até mais contratar, né? Você tinha alguma experiência das empresas que você passou? Sim. Diferente na hora da... Alguma. Eu ainda tinha 20 e alguns anos aí, não tinha tanta experiência, era bem cru. Então, não era uma coisa fácil, e ainda mais você contratar numa empresa super pequena, né? Então, assim, o cara tá lá na faculdade, você vai contratar para algum lugar, o cara entra naquela baita empresa, brilha o olho e tal. Você entrava na Tex, era uma salinha. A sala era bonita. Bonita pra caramba. Super bonita. Mas éramos, né, 3 pessoas, então não era difícil a lógica de contratação, de entender o que ele tinha que oferecer, não. E a gente também, nesse início, a gente tinha um faturamento muito baixo, então a gente não tinha nem break-even. Era difícil tomar essas decisões, porque você ficava, cara, né, como que eu vou fazer? E a gente imaginava de início que o teleporte ia dar praticamente 0 de trabalho de atendimento, porque por ser um sistema intuitivo, então a gente não imaginava todos os problemas que iam acontecer, né, das dificuldades que o usuário ia ter, tudo isso por inexperiência. Então, aí foi a partir daí que a gente começou a receber muita ligação no escritório. Então começou a atrapalhar, porque ninguém conseguia trabalhar direito, a não ser atender os usuários que estavam ligando. E a gente precisa de alguém para cuidar do atendimento, né? Tudo foi se desenvolvendo pela necessidade, né? Você fala, né? Você não arruma tudo e vai para a rua. Você fala, bom, vamos começar a trabalhar. Aí ou um cliente ou alguma coisa fala, tá bom, você tem uma área de atendimento? Você fala, claro. Aí você volta para casa e monta a área, né? Não, exato, foi aquela coisa super orgânica, né? Então, assim, a gente não teve... Quando eu penso assim, né? Você fala, cara, não sei se teria sido melhor, pior, tal, mas se a gente tivesse fundado a Tex uns 3, 4 anos depois, a gente provavelmente teria captado com um fundo de Venture Capital logo de início e a gente teria tido um outro tipo de jornada. Eu não sei se ia dar mais certo ou mais errado, né? Mas como a gente fez antes da hora desses caras, a gente teve que meio que descobrir, né, por tentativa e erro as nossas coisas. Então, por mais que você estude administração, economia, os livros eles não têm a receita da vida real. A vida real ela sempre aparece com uma novidade que você nunca viu antes e que você precisa resolver. Algum problema, né? Então, assim, não são todas as experiências que você tem. Então, no final, nesse momento é um momento de você tem que ter coragem e você tem que você tá aberto também, porque é um aprendizado enorme, né? Sim. E como que foi tua experiência assim? Você tem 10 pessoas. Eu tô nesse ponto porque acho que é interessante. Sempre que a gente olha uma empresa grande, já estabelecida, média, sei lá, as coisas parecem meio óbvias, né? Você vê aquela área, você fala, não, tudo bem, é óbvio que tem aquela área.
Mas alguém teve que criar aquela área, alguém teve que falar, olha, vamos usar essa ferramenta, vamos configurar desse jeito. O processo vai ser esse, o processo do atendimento da Tex foi desenhado e feito e evoluído pelo Bruno, né, com o Zendesk. Quais são os aprendizados, assim, quando você fala, tá bom, tenho 10 pessoas, agora eu já aprendi bastante. Aí você vai para 20 pessoas, aí você vai para 30 pessoas, e tudo isso vai sempre mudando muito, né? Não Sim, é a mesma... vai aumentando a complexidade, né? A complexidade aumenta em graus, sei lá, não é numa escala aritmética, né? 20 pessoas não é 20 vezes mais difícil do que gerenciar uma pessoa, é muito mais difícil. Sim. Então, você acaba tendo que criar um monte de processo, de controle, e a gente foi fazendo tudo isso com base na necessidade, como você falou. Então a gente foi criando, né, criando as áreas, contratando as pessoas e criando os processos nesse interim. Então você precisava de mais controle, você precisava de uma fila de desenvolvimento, né? Senão quem gritava mais era atendido, mas aí você não tinha uma fila, então você sempre começava a ter uma fila de prioridade. Como que você determina essa fila? Pela idade do chamado, pela necessidade do cliente, pela urgência, porque tudo isso vai mudando, né, de uma forma onde você tem que atuar. Tem coisas que são urgentes, né? Tem coisas que não são urgentes, mas são importantes. Tem coisas que são importantes e urgentes. E tem coisas que não são nenhuma nem outra. Então, quando você coloca esse... Mas que se você demorar muito, ela vira urgente. Ela vira, né? Exato. E aí, se você acaba ficando preso só na urgência, você não consegue atuar no que é importante. Então, você precisa começar a se organizar para você continuar dando vazão para tudo, né? Sem transformar tudo em urgência. Mas a gente passou por vários momentos de gargalo onde tudo virava urgente. Então, foram algumas vezes, né? E a gente tendo necessidade de aumentar a equipe, treinar o funcionário. Aí, nesse meio tempo, tem turnover, tem o cara que sai. E aí, o cara que sai era o cara que ia gerenciar essa equipe. E aí, você tem que colocar outro cara. Então, assim... As coisas que vão acontecendo na vida real não são by the book. No livro você tem lá, você fala, você tem que ter um gerente, você tem que ter um diretor que vai cuidar de 2 gerências, que cada um das gerências... Tá bom, beleza. Só que a hora que você chega na vida real não é assim que funciona. Sim. Né? Você chega, o diretor não funciona, pede para sair, o gerente é bom, aí ele briga com o funcionário não quer ficar, e aí você... E no final, quando você tem uma empresa pequena que está começando, tudo acaba em você. Tudo. Desde das necessidades de limpeza do escritório, as de servidor, as de pagamento de fornecedor, de folha. E é um negócio que vai te consumindo, né? Então, não é uma jornada fácil, né? Eu acho que se a gente tivesse tido ajuda, poderia ter sido mais fácil, né? Pessoas para orientar, mas assim... Não foi o nosso caso. A gente fez, né? A gente meteu a cara e foi fazendo da maneira com que a gente foi aprendendo e conhecendo as coisas e tudo mais. Vocês, eu sei, assim, eu não sei desde quando, mas eu sei que já tiveram várias propostas, né? Você falou sobre, naquela época não tinha tanto venture capital e tal, mas passados os anos começaram a aparecer, bater na porta e tal. Por que vocês decidiram, foram N motivos, né? Cada um em seu momento, mas normalmente por que vocês decidiam por não... Algumas coisas eu sei a resposta, tá? Mas acho que faz parte aqui do... Por que vocês decidiam não seguir em frente, assim? Por que vocês preferiram continuar até hoje, e esse é o cenário que a gente tem hoje, sem receber investimento de nenhum fundo, de nenhuma empresa, a gente é totalmente independente, né? Vamos lá. A gente... No início, a gente se cadastrou num programa do governo, da FINEP, de aceleração de empresas promissoras. Tá. Né? E logo no primeiro ano da Tex, o nosso projeto foi eleito, um desses projetos. Eu não lembro quantos que eram eleitos, mas acho que era por estado, se eu não me engano, era alguns em cada estado e tal. E no estado de São Paulo a gente foi eleito. Com isso, a gente conseguiu levantar uma grana extra, né? Além do que a gente tinha colocado de início, que tinha sido grana própria nossa, a gente conseguiu levantar uma grana extra
que deu sobrevida para a empresa por mais ou menos um ano. Tá. Né? E nesse período, a gente conseguiu não só começar a fechar os primeiros clientes, mas a gente conseguiu virar uma empresa lucrativa. A gente passou o break-even. Né? Quanto tempo depois? 1 ano e pouquinho. Rápido, né? Deu 1 ano em março, foi lá para julho de 2010, assim, acho que foi o primeiro ano que a gente virou lucrativo. E a partir daí a gente começou a virar uma empresa geradora de caixa. Uhum. Então, a gente não era mais aquela coisa que era só uma ideia que precisava de uma grana para ser implementada. A gente gerava caixa. Né? Óbvio que não era muito caixa no começo, mas ele era crescente. E a gente pegou uma curva de crescimento nessa época muito forte. Eu não lembro agora os números de cabeça, mas a Tex cresceu pra caramba nos primeiros anos. Assim. Coisa de 1000% ao ano. Uhum. Né? Fazer 10 vezes no ano. Era um negócio assim. E lá para 2012 começaram a chegar os fundos de Venture Capital. Tá. Então, nessa época, eu não sei como é que eles estão hoje em dia, porque eu não participo mais dessas reuniões, a gente não tem falado não falou mais com fundos de Venture Capital, né? Mas naquela época, os contratos eram super leoninos. Então, assim, o risco era todo nosso, né? Se desse certo, beleza. Agora, se desse errado, a gente ficava sem nada, inclusive sem empresa. Então, e a gente já tinha uma empresa que gerava uma riqueza, né? Um resultado. Então, esse foi um dos primeiros pontos que bateu muito na gente, assim, de falar, cara, a gente passou, estamos há 2 anos aqui, 1 ano e meio, 2 anos, suando dia e noite e dia, dormindo no escritório, para conseguir fazer as coisas, para de repente vem um cara de fora, assim, beleza que ele pode, né? Eu tinha aquele papo de smart money na época, mas a gente não conhecia muito bem. E aí eu ia falar, cara, o quanto desse money é smart mesmo, quanto que eles vão ajudar. Não tinha um track record pra gente acompanhar legal. E aí a gente achava os contratos leoninos, a gente tinha medo de assinar. Fala, cara, eu não vou assinar isso. A gente tá montando um negócio que tá crescendo, tá gerando caixa, com margem, né? Uma lucratividade boa. Pra que eu vou pegar e vou colocar tudo isso num jogo de risco? Então, esse era um ponto principal. E depois também por algumas estratégias. Então, alguns dos caras que bateram na gente para fazer negócio, eles vinham com algumas propostas de mudança na maneira com que a gente trabalhava. Sim. Então, assim, na época, o grande negócio era tentar fazer como eram as empresas online que tinham surgido na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, né? E essas empresas estavam tomando grande parte do mercado e eram corretoras. Então, queriam que a gente se transformasse numa corretora integrada com todas as seguradoras e tudo mais, com tecnologia própria, e vender online. Né? Virar uma corretora online. Isso. E assim, olhando agora a posteriori, eu acho que a gente tomou a decisão certa, porque se a gente fizesse isso naquela época, em 2012, a gente já tinha uma base de clientes relativamente importante, grande, né? A gente atendia grandes corretoras. E se eu fizesse isso, a primeira coisa que ia acontecer, eu ia me tornar concorrente dos meus clientes. Sim. O que seria, na verdade, um rompimento de contrato. Então, a gente ia se transformar numa corretora, né, para tentar concorrer no mercado brasileiro puramente online. Mas como a gente sabe, o mercado de seguros brasileiro não é dos mais fáceis. Né? A gente tem uma sinistralidade alta, um perfil de cotação que acho que é não sei se o maior, mas um dos maiores do mundo, né? Mais complexos para você fazer. Sim. E um monte de regras no mercado que acaba, assim, olhando hoje, você vê que a maioria dos players
que tentaram ser puramente online. Aliás, assim, quem tentou ser puramente online, todos fracassaram. Tem alguns que fazem as duas pontas até hoje e tal, e vão tocando a operação. Mas o que era puramente online não deu certo. E a gente ficou também com essa coisa na cabeça de, pô, a gente... e nesse momento foi um... É esse o negócio, né? Não, nesse momento foi um momento de noite sem dormir, porque a gente tinha a proposta e o cheque em cima da mesa. Né? E chegaram 3 executivos de altíssimo gabarito na empresa, né? Sentaram na mesa e a gente tinha que falar não para eles. E a gente passamos a noite decidindo entre eu e o Omar quem que ia falar ou não. E no final sobrou para mim. Você que falou Foi. não? Eu imaginava, mas tudo bem. O Bruno, nessa linha do não, qual que é o não que você não fez, ou que você falou ou não, que você mais se orgulha? É esse? Ou tem outro não aí na tua... Normalmente a gente olha para os sims, né? O que você fez que você mais se orgulha, mas às vezes decidir por não seguir é uma boa decisão, né? Eu acho que esse não foi o mais importante dos nãos. Teve o nosso não errado também. Tá. Teve o não que a gente errou, né? Deveria ter sido um sim. Que deveria ter sido um sim. Foi alguns anos depois, uma outra proposta, tá, com uma empresa de fora do Brasil, que a gente acabou indo também no não, e se a gente tivesse ido para o sim, a gente teria gabaritado. Assim, teria dado tudo certo, e eu acho que... não sei dizer se teria sido melhor ou não, mas teria as sido... perspectivas eram boas. Uma perspectiva era muito boa. Mas também não adianta chorar o leite derramado, a gente tocou a vida mesmo assim e deu tudo certo. Então, assim, não tenho aquela coisa de ficar me lamentando à noite por causa disso. Mas acho que tem esses 2 tipos de nãos, né? O que você acertou e o que você errou. Mas o mais certo foi esse, com certeza. Legal, legal. Eu ia te perguntar nisso, né? Quando que algo que você deveria ter feito e tudo mais, mas em que momento nessa jornada de vocês, na sua jornada pessoal, e se teve, que você pensou em desistir, que você pensou em não seguir, em partir para outro negócio? Cara, empreender não é fácil, várias né? vezes. Você fala, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Não existiu uma vez só, foram várias vezes. Vários quebra-paus entre eu e o Omar. Sim. Assim, tinha dias que eu ia para casa e eu não queria olhar para a cara dele e falava assim, não quero nunca mais falar com você. Aí depois, no dia seguinte, a gente chegava, tá tudo bem. Mas a gente aprendeu a jogar igual ao futebol, né? Quando você joga com seus amigos, você vai lá na canela do cara, que você quer matar ele no campo, mas saiu, vamos tomar uma cerveja junto, beleza. E comigo e com o Omar não era diferente, né? A gente tem uma relação de praticamente casamento aí, de sócios. Você estava arriscando tudo. Né? Arriscando tudo. É difícil você não se envolver emocionalmente, né? Não é? A gente colocou praticamente toda a nossa grana no negócio e tinha que fazer aquilo funcionar. E tinha horas que o negócio andava, empolgava, e tinha horas também que davam aquela engasopada e você falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso arrumar um emprego, senão eu vou assim... E eu tinha filha já na época, né? Em que ano que sua filha nasceu? Minha filha nasceu em 2009. Ah, foi logo no começo. Foi logo no começo. Ela já tinha nascido quando você topou você entrar para a Tex, não? Era sócio da... Não, ela nasceu em julho de 2009. Mas a Pri estava grávida, se eu não me engano, já na... Caramba, cara. Quando eu topei virar sócio. E... Hoje você tem 3 filhas, né? Hoje eu tenho 3 filhas. E sou um feliz pai de meninas, adoro. Cara, não consigo me imaginar diferente. Pô, muito bom, muito bom. Qual o nome delas? Julieta, Martina e Madalena. Pô. E eu sei que o Emir também é pai de menina, então ele sabe o que eu tô falando. eu sou um recém-pai, ela vai fazer 3 anos agora. A Martina tem quantos anos? Martina tem 5. Tem 5, né? Não, desculpa, tô viajando. A Julieta, pô, edita essa aí, Brunão, senão errar a idade da filha não dá. Cara, meu pai errava todas. Meu pai, eu lembro que a gente foi comprar uma vez no Mapping, ele virou e falou, o cara fazendo a ficha lá, o cara perguntou alguma coisa, ele virou e falou,
quando que você nasceu? Eu falei, cara, como meu pai não sabe, hoje em dia eu acho que eu também daria umas erradas. Essa semana eu respondi errado lá no condomínio. O cara perguntou que série que tá seu filho, sei lá, eu respondi completamente errado. Eu sou nessa parte aí, realmente, eu sempre erro. E erro os nomes dela toda hora também. Mas a Julieta tem 13, vai fazer 14 agora. A Martina tem 7, vai fazer 8. E a Madalena vai fazer 5 agora. Legal. Então, por isso que eu dei uma confundida. E você comentou sobre momentos de que as coisas andam, que é muito entusiasmo e tal. Qual foi um desses momentos que te marcaram na jornada na Tex? Algum lançamento, evento, cliente? A gente vibra bastante, né? Com clientes novos e tudo mais. E novos projetos. Teve algum que te marcou pessoalmente bastante? Que você se envolveu muito? Teve vários, né? Eu acho que assim, um que marcou muito foi a entrada da Porto no teleporte, que era uma briga, uma luta grande que a gente teve, né, para convencer eles de participarem do multicálculo. Eles eram super restritivos a isso. E quando eles entraram no teleporte, abriu muito a porta para a Tex, mas também trouxe muito resultado para a Porto. Então, foi um negócio que, para a gente, na época, deu uma satisfação muito grande, porque tudo aquilo que a gente imaginava aconteceu, né? Então, a teoria, né? O que era... A teoria, que a gente sempre batia na tecla de que o multicálculo ele não é um comparador de preço, né? Ele é uma ferramenta de venda. Ele ajuda o corretor a vender, né, o melhor produto e não simplesmente preço. E a maioria das seguradoras tinha esse medo, né? E então, quando isso aconteceu, foi uma mudança de paradigma do mercado. Então, foi quando a primeira vez que eu acho que falaram, pô, realmente esse negócio de multicálculo funciona. Porque a gente conseguiu fazer com que os corretores... Quer dizer, a gente conseguiu não, a gente auxiliou os corretores, né, a venderem mais e com mais qualidade, gastando menos tempo. Então foi corroborou toda aquela teoria que a gente tinha desenhado enquanto a gente discutia produto. Sim. Né? Essa foi uma delas. Outra mudança grande foi a implementação de alguns clientes nossos, alguns clientes grandes. Né? Existiram projetos que demandaram muito da gente com a equipe pequena para a gente fazer todas as customizações e tudo mais. E a satisfação que a gente tinha quando entregava isso assim para o cliente e falava, cara, entregamos, né? Você se sente um herói, né? A implantação de alguns sistemas também dentro da empresa. Então, quando a gente tinha o gargalo no atendimento, era difícil pra caramba, né? A gente pegar, fazer a implantação do Zendesk, fazer todo mundo trabalhar numa lógica diferente de atendimento ao cliente e tudo mais. Começar a trabalhar com NPS. Todos esses detalhes assim são pequenas vitórias. E quando eles funcionam, dá uma satisfação grande assim de você ver. Né? Você sabe que eu gosto muito de cozinhar. Né? Então é a mesma sensação de quando o prato fica pronto e você serve na mesa e as pessoas gostam de comer. Você fala, pô, é uma sensação prazeroso. É prazeroso, é uma coisa que eu gosto. E a mesma coisa aqui. Quando a gente faz um negócio legal e você vê que o cliente fica satisfeito e que isso realmente muda a vida das pessoas, muda a vida de como eles trabalham, tudo mais, melhora, dá um prazer, assim. O Bruno, né? Isso me lembrou agora, né? Esse exemplo que você deu de cozinhar. O Bruno cozinha mesmo, manja de vinho, palmeirense fanático, né? Gosta muito de futebol. Pô, capivara inteira tá aí na... Capivara inteira. Mas o que é interessante, né? Eu gosto zero de futebol, né? Eu não manjo de futebol. E a gente conversa muito. Então, o Bruno no começo falou assim, as pessoas indecisas, o exemplo de pessoa indecisa, né? Não sabe se faz administração, fez cinema, abriu empresa de tecnologia, fez... Mas o que eu acho muito fascinante, e o Bruno tem isso, é essa capacidade de conectar várias dessas coisas, né? Então, às vezes, eu gosto muito de política, questões de conflitos mundiais e tudo. E o Bruno constrói essa história olhando para o esporte, né? Então, várias vezes a gente já conversou, ele conversou sobre as Copas
contando as Copas pelo panorama geopolítico, né? Porque foi aonde, países disputando, quanto isso era importante e tal. Quando você olha para o mercado de seguros, você enxerga essas costuras estranhas, assim, né? Que estranhas. Que normalmente as pessoas têm uma disciplina, né? Aprendem uma disciplina. E quando você é curioso e aprende várias dessas disciplinas, às vezes você consegue construir histórias não muito óbvias, né? O mercado de seguros surgiu nas grandes navegações, tinha, enfim, várias dessas influências. Você, de alguma forma, enxerga a política e todas essas suas áreas de conhecimento costuradas com o mercado de seguros? Tem alguma... Cara, sempre tem, né? Uhum. Sempre tem, porque o mercado está diretamente relacionado com a riqueza do país, a necessidade das pessoas. Então, sempre tem alguma coisa nesse sentido, tanto no político ou quanto de mais estratégico, assim, que aí eu gosto de falar muito sobre esporte, né? Uhum. Eu faço sempre as relações assim, né? Quando a gente fala de microcosmos, assim, então, por exemplo, área de projetos, né? Eu sempre dou exemplo com cozinha, porque como eu gosto de cozinhar, você sabe que em projetos é a mesma coisa. Você tem a ordem para fazer as coisas, você tem que ter um mise en place onde você vai preparar tudo, deixar tudo pronto para na hora que você começar a preparar as coisas entrarem na ordem, você não queima nada e às vezes tem mais pessoas te ajudando na cozinha e isso é super complexo, porque você não pode errar, né? Então, assim, é uma área de projetos, uma cozinha. E aí faz todo sentido. Eu sempre faço esses paralelos. E tem alguém morrendo de fome lá. E você lembra que eu já toquei a área de projetos um tempo. E nessa época eu usava muito desse conhecimento de cozinha que eu tinha nesse tipo de gerenciamento. Então era a mesma coisa, né? O que era o DV? Né? O DV é o mise en place, né? Você pegar... O DV é o documento de visão, é onde você coloca... Exato. Então é onde você vai organizar... Né? É mais a receita, vai. Sim. Onde você vai organizar tudo que você vai fazer. Aí você vai ter que preparar isso. Então você vai ter que separar as equipes, você vai ter que preparar os bancos de dados que você vai utilizar, qual tecnologia, aonde que vai o quê. Para a hora que está tudo pronto, você colocar no forno ou no fogão, né? Que aí é o desenvolvimento em si, né? Para depois dar para o seu cliente experimentar. E aí ele vai te falar se ficou bom ou não. Então, isso era um negócio que eu sempre relacionei. Estrategicamente, você sabe que eu gosto sempre de falar, eu brinco que me explica em termos futebolísticos. Eu sempre falo. Quando o cara começa a complicar muito o que a gente está conversando, então assim, se a gente está numa estratégia de ataque, né? Eu sempre falo, nós estamos em ataque, a gente tem que ver se quem está sendo atacado vai defender pela direita ou pela esquerda, porque a gente tem que... ver qual profundidade nós vamos avançar, em qual ponto nós vamos fortalecer, o que a gente vai fazer. Então eu gosto muito de misturar o futebol aí, né? E política já é um pouco mais polêmico, né? Eu acho que eu faço muitos comentários nesse sentido, mas aí política eu acho que hoje em dia é um negócio que tem um ponto de vista relacionado à sociedade aí tão delicado, né? Que no final, na verdade, eu tenho tentado fazer menos. Assim. Até porque, no final das contas, política não paga a nossa, não paga a nossa conta, não paga a nossa folha, não traz dinheiro para casa, nem comida para mesa, né? O que traz é trabalho. Sim. Então, eu tento focar cada vez mais nas coisas e deixar essa... Porque, no final das contas, troca 6 por meia dúzia lá e, na minha opinião, são os interesses deles contra os nossos sempre. Sempre. No final das contas são, né? Você vê os anos passando e você fala, esse cara não odiava aquele, né? É isso. Não tem. Tendo passado, né? Você não conhecia nada do mercado de seguros, como você falou, né? Lá no começo. Tendo passado esses anos dentro dessa indústria, o que você vê que mais mudou e o que você enxerga que é uma grande oportunidade que ainda não mudou ou que ainda não tomou o caminho que você acredita que pudesse ser interessante? Tá. Deixa eu pensar, vamos lá. Essa aqui acho que você vai conseguir até me ajudar também, porque a gente pensa bastante coisa junto, né? Mas assim, o mercado de seguros lá atrás, quando eu digo lá atrás, era 10 anos atrás, era um mercado um pouco resistente a mudanças, me parecia. Sim. Né? Um mercado que funcionava de uma forma, um mercado super antigo, talvez um dos mais antigos, né? Um mercado de mais de 100 anos,
que tinha a sua forma de funcionar, a sua lógica e um mercado que era um pouco concentrado também, né, e resistente. Com o tempo, eu acho que até a gente ajudou, não sei se muito, mas assim, com certeza um pouquinho a gente ajudou a quebrar essa resistência e a gente viu o mercado de seguros caminhando para uma lógica de, vamos modernizar o mundo inteiro. Né? Eu brincava com o Omar quando ele me mostrou a primeira vez o teleporte, eu falei, mas legal esse produto, mas já não é assim? É óbvio, né? Para mim era óbvio. Você conhece o mercado bancário do Brasil, né? E tudo já era online. Aí eu falava, mas já não é assim? Não, não é. Aí o mercado de seguros parecia que a gente estava 20 anos atrás, assim. Era uma coisa meio... Nossa, olha que diferente, né? E tudo tinha um porquê. Só que se você aceita os porquês, né? Estava igual. Você estava igual. E acho que isso foi dos pontos que ajudou, né? A gente falou, não vamos aceitar esse porquê. Monte Cálculo não funciona. Por quê? Por que não? Então vamos fazer funcionar. E aí começou, né? Depois, multicálculo pro corretor pequeno não dá. Não vamos liberar nunca. Não, beleza. Por quê? Então, aquela história, né? Quando você faz muitos porquês, você sempre consegue quebrar algum paradigma. Sim. E você vê que o mercado hoje é outro mercado. É um mercado super aberto à inovação. Né? Todas as empresas, as seguradoras, as corretoras, todo mundo está buscando informação em dados, está buscando mais tecnologia, automatizar processo, trabalhar com APIs. Não existia nem web services lá atrás, você lembra, né? Sim. As DLLs, black box total. Então, eu acho que assim, o que vem mudando muito, né, no mercado nesse tempo todo é essa cabeça do mercado, essa mentalidade de querer se modernizar, de querer ser um mercado de vanguarda. Legal. Né, de tecnologia, que consegue enfrentar qualquer outro mercado de cabeça com cabeça. E o Brasil é um lugar que tem muita oportunidade. Né? A nossa fatia de PIB, que é endereçada ao mercado segurador, ainda é pequena em relação a países mais desenvolvidos. A nossa frota de automóvel ainda é pequena, né, que está segurada referente aos países desenvolvidos. E à medida que o país anda para frente, as pessoas começam a ter a necessidade de segurar seus bens, porque se as pessoas melhoram de vida, elas vão ter mais bens, e a partir do momento que você tem um bem, você batalhou muito para conseguir esse bem, você não quer correr o risco de perder esse bem, seja num incêndio, num acidente ou em qualquer outra coisa. Sim. E o mercado vai se solidificando. E também com a entrada de novos players, com as discussões do sandbox. Você vê que assim, é um mercado que está olhando para frente, é um mercado que quer crescer e é um mercado que vai muito com o quanto a sociedade evolui. Né? Perfeito. Então eu acho que é tudo isso que vem acontecendo, né? Até nessa resposta tem um pouco da anterior também, né? Que você fala, o mercado de seguro ele é um espelho da sociedade. Se ele está melhorando, né? Porque está tudo melhorando. Você vê que as coisas caminham bem juntas. E então, no final das contas, eu acho que a gente está num momento super interessante do mercado, onde tem várias iniciativas diferentes, novas, seja elas de seguradoras, de corretoras, de tecnologia aparecendo. E eu gosto de estar na Tex, né? Trabalhando aí no frontline dessa mini revolução aí que acontece no mercado. E a gente né, a gente vai tentando e errando, a gente tem iniciativas super diversas que já deram errado, outras que deram certo. A gente vai apostando sempre. Né? E você sabe muito bem que a nossa lógica foi sempre tentar dar os tiros longos, né? De longo prazo. Então, acho que é isso. Talvez o que mais me fascina na Tex mesmo é isso. É a capacidade que a gente tem aqui, num grupo hoje de pouco mais de 100 pessoas, mas que isso já acontecia mesmo antes, né? Quando a gente era um time muito menor, de impactar uma indústria, um pedaço desse mercado, ser relevante ao ponto de algumas coisas mudarem, né? Ter práticas e ações. Por exemplo, o IPSA, que é um índice que hoje em dia é amplamente utilizado, né?
por órgãos nacionais, por seguradoras, muita gente usa. Eu imagino que isso para vocês, assim, você ficou um ano, quase 2 anos, né, fora de posição executiva aqui na Tex, depois de 12 anos como CFO. E como que foi voltar para a Tex? Como que foi ver essas coisas mais de perto e como as coisas estavam se desenvolvendo e o que hoje te move a querer voltar e criar novas coisas, né? Nesse período que eu fiquei fora, né, foi um sabático da Tex, mas não profissional. Então, eu trabalhei em algumas outras iniciativas que eu gostaria de testar e me envolvi mais no mercado de tecnologia ainda do que a gente já estava. Sim. Né? Só que a volta, né, nunca é super simples. Então, voltar para a Tex para mim foi um negócio que eu quis fazer com muito cuidado. Então, assim, mesmo pensando em toda a história, né, eu participei de toda a história da Tex, né, 12 anos como CFO. Mas toda a história... Passei por todas as áreas da empresa, ajudei a montar todos os processos internos. Não tem nenhum processo aqui que eu acho que eu não tenha participado em algum momento. Sim. Mas ao mesmo tempo eu tinha noção de que a gente tinha hoje um management diferente. Então, assim, o Omar também estava fora da empresa, né, de cargos executivos, e a gente tinha você como CEO, que inclusive eu fui sempre muito a favor dessa mudança, né? Quando você foi de COO para CEO. E então, assim, a minha volta foi uma coisa que eu quis pensar muito, assim, porque eu não queria atrapalhar, eu queria contribuir, né? E assim, quando você volta, vou fazer um paralelo com jogador de futebol, né? Então, você sabe como é que é quando volta um cara da Europa. Tem vezes que dá certo pra caramba, né? Tem vezes que dá super errado. Então, aquele cara que jogou no teu time, fez um baita sucesso, aí ele vai lá... O cara era craque. Ele vai pra Europa, passa um ano lá, aí ele volta naquela expectativa alta. Então você fala assim, e às vezes o cara atrapalha o grupo, atrapalha. Então, assim, a minha cabeça naquele momento era essa, né? Faz quase um ano que eu tô de volta já, né? Por aí. Então, você viu que eu cheguei de mansinho, né? Cheguei de mansinho, falei, vamos ver o que eu posso ajudar, tal. E tentando mais contribuir inicialmente com você, né? Falei assim, vou ajudar o Emir a tomar melhores decisões, ao que ele não conseguir ter braço, né, para ajudar. E acabou que as coisas foram engrenando, e eu tô entrando numa velocidade já bem alta aqui de cruzeiro, eu tô achando. E acho que eu tô ajudando bastante, né? Bastante. E eu gosto, cara. Assim, a Tex é aquela coisa, né? Depois que eu fiquei fora um tempo, assim... depois de 12 anos você fala, nossa, tô cansado disso aqui, né? Preciso arejar a cabeça, fazer outras coisas. E aí depois deu uma saudade, assim, cara. Deu uma saudade de tudo, assim. Deu uma saudade da empresa, das pessoas, do escritório, daqui onde a gente fica, dos papos e do clima. E, cara, eu acho que meu DNA é misturado com o da empresa aqui. Então, sem tudo dúvida. foi muito construído aqui a várias mãos, mas tem muito meu aqui. E eu me sinto totalmente em casa, né? E, assim, para mim, eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi sair para poder voltar. Porque eu voltei, assim... ainda melhor, né? Ainda melhor, exato. Porque quando você tá você acaba, sabe? É que nem como relacionamento, né? Que quando termina, que você fala, putz, será agora, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então, quando eu saí da Tex, eu estava cansado. E eu precisava sair um pouco. Estava cansado. Era uma coisa que eu não conseguia ter ideias novas, precisava oxigenar. E acho que foi bom, porque eu voltei com ideias novas, a gente implementou algumas coisas,
gente está mudando aqui a empresa e eu acho que eu estou contribuindo aí com a nova gestão, que, por sinal, é excelente. Muito. Eu trouxe ele aqui para ele me elogiar só. Valeu, meu. Deixa eu te falar um negócio que eu queria te perguntar. Então, a gente vai mais para a parte de tecnologia, porque esse teu 1 ano, 2 anos fora, você foi bem fundo nisso, né? Estudando mais sobre várias empresas de tecnologia, sobre investimento nessas empresas. As empresas estão fora do radar geral. E um desses dias a gente estava batendo um papo falando de metaverso, que já falaram bastante no mercado de seguros também. Sim. E cara, na minha cabeça, eu até participei de uma live esses dias, e o pessoal falou que eu achava até o nosso papo, que metaverso era papo furado. Era só um monte de avatar, de bonequinho, de joguinho, de não sei o quê. Mas parece que o metaverso não é exatamente isso, né? O que é o metaverso e qual a relevância dele? Ele teria alguma relevância para o mercado de seguros? Vamos lá. Metaverso, eu acho que tudo entra, né, no que... Hoje em dia a gente tem um problema de semiótica muito grande no mundo, né? As palavras, elas não dizem mais o que elas deveriam dizer. Cada um interpreta de um jeito, as pessoas têm a sua interpretação de cada palavra, uma palavra que é normal para você, ofensiva para mim, é normal para você, e etc. Então, assim, a gente não consegue ter um acordo, né, do que as coisas significam. Então, para muita gente, a questão do metaverso significa isso, né, que é a abordagem que, sei lá, o Mark Zuckerberg acabou mostrando para o mundo naquela apresentação dele. Quando ele mudou o nome. Que ele fez uma reuniãozinha online, que tinha os avatares e tudo mais. Mas, assim, até o próprio Mark, assim, numa entrevista com o Mark Brownlee, onde ele fala sobre a nova plataforma, que seria a plataforma de você ter o metaverso integrado, né? Ele já tem uma visão diferente, né? Então ele fala até do óculos que você iria utilizar e você não ia precisar ter um iPad na mão, você ia conseguir ter o livro e você ia ter o feeling do livro porque ele ia conseguir enviar cargas. Então, assim, no final, eu acho que tudo é uma questão de interpretação. Eu interpreto que o metaverso ele não é só isso. A minha concepção de metaverso ela é mais ampla, né? Eu entendo o metaverso como todo o universo que a gente consegue construir para várias atividades, né? Indústria, seguros, enfim, qualquer tipo de atividade humana que a gente faça, onde a gente consiga replicar essas coisas no mundo real, no mundo virtual, né? E aí, para que serve isso? A partir do momento que você consegue replicar as coisas no mundo virtual, exatamente como elas funcionam no mundo real, você tem um super ganho de produtividade. Por exemplo, se uma fábrica tem um gargalo e você tem um digital twin, que é como o pessoal se refere, Explica o que os gêmeos digitais. Então, vou dar o exemplo que eu dei outro dia quando eu falei no Stock Pickers. Tá. A BMW, por exemplo, ela tem todas as fábricas dela, ela tem um digital twin, ou seja, um gêmeo digital, né, no Omniverse da NVIDIA, onde eles têm a fábrica nos detalhes, com todos os robôs, aparelhos que funcionam e tudo mais. Quando você tem algum problema, algum gargalo, alguma falha na operação, você consegue, nesse digital twin, arrumar e ver como vai ficar, né, para depois você conseguir, em um super pequeno período de tempo, para a fábrica ajustar e fazer. Antes disso, você tinha que parar a fábrica inteira, né? Segundo o próprio CEO da BMW, você parava a fábrica por 4 dias para arrumar e hoje ele para a fábrica meia hora quando ele tem um problema. Então você imagina, né, a vantagem que isso dá. Então, assim, isso serve para testar avião. Então, assim, você vai testar, né? Já faz algum tempo que existem os simuladores de voo, mas você tem cada vez mais capacidades nisso, porque você consegue testar novas aeronaves, né? Antes o simulador de voo era só para treinar o piloto, agora é para testar a aeronave também. Então você testa a aeronave no simulador, você testa como ela funciona com uma turbina, com duas, quando desligam as duas, qual é a reação que ela tem,
né? Antes de você fazer os testes do mundo real. Você diminui as necessidades de testes do mundo real, que são muito mais caras, demoradas e arriscadas, e você faz esses testes no mundo virtual. Você... O que eu ia falar? Lembrei. E aí, essa é a parte onde você transforma o mundo virtual num mundo mais real. Tá. Né? Então você, ao invés de só jogar videogame ou ter uma tela lá que você vai trabalhar, você tem um mundo 3D onde você consegue efetivamente ter um impacto no mundo real a partir dele. E você tem a outra ponta também, que é a realidade aumentada, onde você consegue transportar para o mundo real as coisas do mundo virtual. Então, se você ver, por exemplo, os HoloLens da Microsoft, onde algumas indústrias já utilizam, você coloca a lente e você vai mexer numa moto, por exemplo. Uhum. E você não tem a capacidade ou conhecimento mecânico para mexer naquela moto. Ao invés de você fazer um treinamento de não sei quantos anos para você ser um mecânico capacitado, você vai colocar aquele negócio e ele vai te mostrar, esse parafuso aqui, você tira, coloca essa peça, troca, arruma aqui. Então, é um outro tipo de ganho também. Isso é realidade, né? Isso é realidade. Isso não é futuro hoje. Não. Isso já, tudo que você falou já está acontecendo. Está em prática. E eu fico imaginando as possibilidades que não existam para outros mercados, né? Educação, por exemplo. Então, imagina, você vai estudar a Grécia Antiga, você pode ler um monte de livro, ou você vai poder colocar um óculos, né? E você vai conseguir conversar com o avatar do Platão e AI, que vai ter todo o conhecimento do Platão e vai responder para você como se fosse ele na maior proximidade que a ferramenta de AI permita. Isso vai transformar o processo educacional completamente, né? Do que a gente conhece hoje em dia. E no mercado de seguros, né, que foi a sua pergunta, a mesma coisa. Então a gente tem a possibilidade de ser mais assertivo na... como que eu diria? A precificação? Não é nem na precificação, em como você imagina que poderiam ser as grandes causas de sinistros importantes, por exemplo. Se você tem os gêmeos digitais, você consegue simular um incêndio numa grande embarcação, um acidente, o que aconteceria, quais são as áreas atingidas, onde você precisa ter mais segurança, e você consegue ter um mercado onde você talvez tenha um ajuste, né, de preços e custos que seja mais real, né, para isso. E fora outras coisas, né, para você fazer vistorias, por exemplo. Que mais? Qual o tamanho de um impacto do incêndio nesse estúdio? Né? N cenários. Exato. Sei lá, o bombeiro em São Paulo demora em média 28 minutos para chegar num ponto de incêndio na região central. Você consegue calcular ali, se você tem a cidade, né, como eles têm lá em São Francisco, toda a cidade plotada, você São calcula... Francisco inteiro tá num... Não sei se inteiro, eu vi um pedaço lá quando eu fui visitar a NVIDIA, onde eles mostraram lá como funcionava, e assim, você tem todos os cálculos, você consegue saber o quanto tempo demora para a polícia chegar, quanto tempo demora para o bombeiro chegar, com trânsito, sem trânsito e tal. Então assim, tudo é calculado para aquele momento, assim, e você tem uma visão melhor de tudo, né? Então, eu acho que assim, o mercado de seguro não fica atrás nesse ponto, né? Então, assim, existe... Talvez seja um dos grandes impactados, mas positivamente. Positivamente. E eu acho que é a mistura das tecnologias, né? Então, assim, inteligência artificial com aplicações de realidade aumentada, de realidade virtual, só tem a ganhar. Então, né, você tem, por exemplo, na sua casa, você está lá e você precisa de um serviço que o seu segurador presta. Aí existe um momento onde você tem que esperar o cara vir para fazer o orçamento, ou com o seu celular e uma ferramenta de realidade aumentada, ele poderia simplesmente orçar ali na hora tudo e já vir pronto para fazer o serviço, por exemplo. Você ganha uma viagem do cara, você ganha produtividade e tudo mais. Então existem inúmeras formas de se utilizar essas tecnologias no mercado seguro. Eu, não ser sincero, não vou conseguir pensar em todas agora aqui, pensei em alguns exemplos, mas eu acho que é uma coisa que vai ser adotada e vai trazer ganhos, sim, né? E acho que só que as pessoas têm que só mudar
o entendimento delas de metaverso. Né? Então, assim, metaverso não é só o joguinho de avatar. O metaverso ele está em várias indústrias. Né? Hoje a gente vê na medicina, na indústria automobilística, na indústria de aviação. Então, assim, tem várias aplicações e acho que elas só tendem a aumentar. E baratear, né? E baratear, ainda claro. É um processo muito, muito, muito caro e que tem mudado. Bruno, você já acionou teu seguro? Você já usou seu seguro? Já. Já? Já. Alguma história boa de seguro, não? Não muito boa, cara. Graças a Deus faz tempo. A última vez que eu assinei meu seguro eu estava indo para a faculdade. Estava aqui perto da Tex, na Rua Begoária. E eu furei um farol e uma S10 bateu na minha Paraty. Reventou Acabou a Paraty. E bom, tive que acionar e tal e resolveu. Teve uma da TV também, não teve? Ah, teve. Essa da TV é boa. Teve. Essa até me surpreendeu, porque eu tinha feito o seguro da casa e um prestador de serviço lá foi fazer uma serra-copa num móvel, que era perto da televisão, a furadeira enguiçou e ele virou a mão, bateu na TV, tinha acabado de comprar a TV novinha, e ela quebrou a tela da TV. E o seguro me reembolsou, o que foi tipo, até uma coisa que, quando aconteceu, eu não imaginei. Eu lembro que você nem pensou em acionar o seguro. Nem né? pensei, eu falei, cara, uma besteirada, não tem o que fazer. E a seguradora prontamente me atendeu, foi um negócio bem legal. Muito bom, muito bom. Vamos lá para o nosso momento Marília Gabriela aqui. Me fala aí, Bruno, um lugar inesquecível. Um lugar inesquecível. Eu acho que vai ser na Itália. Pô, acho que assim, o meu lugar preferido hoje é Roma. Roma? É mesmo? Tenho amigos lá, eu adoro aquela cidade, cara. Eu fui muito apaixonado por Barcelona na minha vida, tanto que eu morei lá e tal. Hoje em dia eu tô com essa nova paixão por Roma. Que legal. Fora da parte ultra turística, assim, cidade mesmo, né? Cidade mesmo. A vida, o dia a dia lá é um clima gostoso, é uma bagunça organizada, tal. É legal. Que legal. Legal demais. Que legal. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Bom, fora ser tricampeão da Libertadores, a Tex é meu sonho realizado. Eu não posso nem fazer as piadas de mundial, tal, porque eu não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Pô, ainda bem. Vou pular. A Tex é meu sonho realizado. Sim. Profissional, né? E eu sou assim, feliz demais por ter ajudado a construir tudo isso. Empresa que impacta a vida de tanta gente, tantos funcionários que têm família e tudo mais. Sim. Então, é um negócio que quando eu olho todo dia, eu me sinto bem comigo mesmo. Muito bom. E um sonho a ser realizado? Onde é que você está mirando? Ixi. Dos que a gente pode contar. Bom, cara, difícil, hein? Não sei. Eu acho que eu gostaria de um dia passar um tempo fora do Brasil com a minha família, assim, para as crianças poderem ter uma experiência fora junto com a gente e tal. Então, mas não é para agora, assim, um plano para mais para frente. Gostaria de fazer essa experiência. Legal. Se for internacionalizando a empresa, melhor ainda. Melhor ainda, né? Um livro. Cara, eu acho que o livro que mais me marcou na minha vida é O Físico, de um escritor que chama Noah Gordon. Ele, apesar de chamar O Físico em português, ele chama The Physician em inglês. Ele é a história de um médico na Idade Média, 1500, mais ou menos, sei lá, acho que é por aí. E ele começa, né, a história dele na Inglaterra. E a Inglaterra medieval, obviamente, não existia medicina, né? Então só que ele se interessa por ajudar as pessoas, e no começo daquela história tem meio que os curandeiros. Então eram os caras que paravam de povoado em povoado com a charretinha deles
Eles faziam um show de mágica e tal e davam um jeito, arrancava a dente que estava doendo das pessoas, botava tala no dedo. E o cara começa a gostar dessa história e ele fica sabendo que a única faculdade de medicina do mundo é na Pérsia. E aí, fizeram um filme desse livro, não? tem não sei se um filme ou um seriado, Tá, sim, mas eu nunca assisti e não gostei muito. O livro é muito detalhado, né? E o negócio passa muito rápido, o filme. E como eu tinha gostado tanto do livro, acho que eu fiquei decepcionado. Aí ele sai da Inglaterra e ele tem que ir até onde é o Irã hoje, né? Que é a Pérsia. E eu sei que a viagem demora anos e anos, porque você imagina, né? Você tem que ir a pé. Né? Não tinha uma passagem pra você comprar. Não tinha uma passagem. Você tinha que cruzar a Europa inteira, ir lá pelo Estreito da Turquia, lá, né? E para chegar. E a viagem é muito difícil, porque muitos problemas, ladrões, assalto, problemas de logística com comida, faltava tudo. Então, assim, o cara tinha muita força de vontade. Isso que era coisa que me deixou muito interessado no livro. E tem umas coisas interessantes, né? Porque ele chega, naquela época, os grandes inimigos dos árabes eram os católicos. Tá. Né? Se eu não me engano, eu acho que era naquela época, não sei se já tinham as cruzadas ou não, mas tinha uma coisa assim. Conflito. Então, quando ele chega em Isfahan, se eu não me lembro, se eu me recordo bem, que é onde fica a universidade, ele, para conseguir estudar na universidade, como ele era um católico inglês, ele precisava se passar por judeu, porque por árabe não ia ter como, né? Então ele finge ser judeu para ter o direito de estudar na universidade árabe, né, onde eles começam a ter... E aí depois tem toda uma história lá dele no Irã, mas aí também não vou dar todos os spoilers do mundo, mas assim, é um livro sobre destino, sobre força de vontade, sobre correr atrás daquilo que você quer, né? E a história desse cara é tão sensacional, assim, porque é tão difícil o que ele faz. Quando eu penso na minha história na Tex, que eu falei para você que eu tive vários momentos de desistir, quando você lê a dele, você fala, nossa senhora, cara. Assim, esse cara, ele teve todos os motivos do mundo para desistir várias vezes, né? E a história é fascinante. Porra, baita livro. Baita livro. Acho que é Hakim, o médico, não é? O nome em árabe para médico. É que eu sei que é um sobrenome, eu fiquei com isso na cabeça, que era um sobrenome comum até, mas que significava médico, enfim. Acho que sim, eu não lembro esse detalhe. Um filme. Bom, aí é uma zona que eu gosto de mexer. Pô, existem alguns filmes aí que estão na minha lista, né? Se eu for falar assim, diversão pura, né? Indiana Jones. Né? Quando eu era criança, eu sonhava em ser um arqueólogo e descobrir uma tumba que tinha uma arca perdida com poderes mágicos, tal. Achava isso aí. E eu sempre fui muito fã do Indiana Jones desde criança. Tenho até lá em casa tem na sala de TV vários posters do filme, miniaturas, tal. Sempre gostei muito. Então, assim, diversão é isso, né? Filme mais sério, que todo mundo deve falar, mas tipo, eu, como venho de família italiana, gosto muito, né? Poderoso Chefão. Putz, fantástico. Fantástico. Né? Fantástico. E... A trilogia. Ou tem um preferido? Cara, eu gosto muito dos 3 filmes, mas eu gosto muito do segundo. É mesmo? Eu gosto muito do segundo, porque... Quando começa a desdobrar, não, né? E o Robert De Niro complementa ali a história de um jeito e tal. Eu gosto muito, muito do segundo filme. Legal. Ô Bruno, tem um ídolo? Uma figura assim que você... acho que é igual filme, né? Tenho alguns, assim, né? Mas assim, 2 principais, né? Como na verdade 3, né? Como assim, pessoas, role model, são meus pais, obviamente, né? Que eu acho que me deram uma
uma educação que eu me sinto até pressionado de não ser um pai tão bom como meus pais foram comigo para as minhas filhas, então às vezes eu tento me puxar. Agora, saindo dessa esfera familiar de role model, entrando assim em ídolos, né? O meu grande ídolo é o Elon Musk. Cara, acho que ele entra em todas essas esferas que eu falei, né? Sim. Assim, o cara deu all-in algumas vezes na vida dele, né? Então, assim, você... Tendo tudo a perder em todas as vezes? Tendo assim, tudo né? a perder em todas as vezes. Então, assim, primeiro, o pessoal fala muita história, muita besteira sobre a vida dele, né? Fala, não, mas o cara veio de família rica, tal, fácil. E não é bem essa história, né? O que seria irrelevante também. O que seria né? irrelevante, mas ele criou o primeiro jogo de videogame dele com 12 anos, né? Ele tem uma péssima relação com o pai dele. Uhum. Ele saiu de casa para estudar no Canadá e ele era da África do Sul, então era um negócio longe pra caramba. Ele ficou longe da família. Ele montou o PayPal, né? Junto com o Peter Thiel. Ele vendeu o PayPal. Ele pegou toda a grana que ele tinha no PayPal, investiu na tese na SpaceX, morando de favor na casa de amigos. Então, assim, ele é um cara que... E é engraçado que todo mundo tem um burburinho que se fala que ele só fala, mas não entrega nada. Meu, olha o que o cara entregou já. O cara tá mudando a humanidade, ele tá mudando a matriz de energia mundial. Tem um monte de país aí que se junta no comitê da ONU lá e fica blá blá blá, porque eu vou mudar, vou cortar, vou não sei o que lá. Só que isso só vai acontecer porque tem um cara que nem ele transformando, criando carro elétrico, criando novas fontes de energia solares, descentralizando o fornecimento, onde as próprias pessoas podem ter a própria energia, fazer a própria energia, tirando isso da mão do Estado, né? Então, assim, é um cara que realmente faz as coisas acontecerem, né? Porque o nosso mundo tem muito político, e político é aquele cara que gosta de falar e cobrar dos outros, né? Fazer não é muito a deles. E enquanto que você vê um cara que vai lá e realmente faz, né? Aí essa loucura dele de fazer a SpaceX ou Starlink, né? Olha o que Starlink ajudou na guerra da Ucrânia. A Ucrânia não teria como sustentar uma semana de guerra porque a Rússia destruiu todos a infraestrutura de comunicação. Eles viveram à base dos satélites da Starlink, né? O cara se preocupa com um evento de extinção na Terra, né? Então, assim, a gente já passou por 5 eventos, se eu não me engano, de extinção, onde praticamente toda a vida foi extinta e sobraram algumas bactérias, né? E ele se preocupa com isso. Ele não está indo para Marte porque ele acha legal. Ninguém quer ir morar em Marte. Mas se a gente quer sobreviver como espécie, a gente precisa ser interplanetário. Essa é a grande sacada. Essa é a grande coisa. Então, eu vejo que é um cara que ele se move por outras coisas. Todo mundo fala, mas ele é bilionário. Não, que a galera não entende. Ele pode ser bilionário, mas a grana dele está lá, empatada nos negócios. Todos os negócios. Ele vive numa cabine de $50 mil, cara. Uhum. Ele vive numa cabine que tem um quarto. Você já viu, você conhece. Então, assim, não é um cara que está lá curtindo a vida doidado. Apesar de ser o cara mais rico do mundo, ele realmente não é movido por isso. Senão, muito provavelmente, ele tinha aproveitado muito mais isso. Ele podia fazer igual o Jeff Bezos, ficar bolander, fortão, botar um óculos escuro, raspar a cabeça, ficar igual o Vin Diesel e andar de carro loucão, tá ligado? Mas não é o que ele fez. Ele vai por outra lógica. Sim. A lógica dele são as preocupações que ele tem. Ele é meio maluco, eu concordo. Mas assim, a preocupação dele principal é a vida na Terra não pode acabar, porque a gente é a única forma de vida consciente que a gente conhece, que a gente sabe. Então, de nada faz sentido existir o resto das coisas se não tem nenhuma consciência para estar lá. E é aí que ele está trabalhando. Então, esse cara é meu ídolo total. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Starlink, eu falei, caramba, que projeto animal. Daqui uns 10 anos isso deve acontecer. E, cara... Estamos aí com 60 mil... Um volume absurdo. Nem sei quantos satélites tem em volta da Terra hoje. Que se jogam para dentro do planeta, se estiver em rota de qualquer coisa, com nível de inteligência... Levando internet para qualquer canto. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Bruno, e uma frase que te inspira, que te define? Acho que uma frase que me define bem é uma do ex-presidente americano Harry Truman,
que ele dizia: é impressionante o que você consegue alcançar se você não liga para quem leva o crédito. Puta vida. Gosto muito. Porra, baita frase. Baita frase. Bruno, eu queria te agradecer por ter topado, né? Sempre a gente fala bastante, tá todo dia junto, mas gravar o negócio, conversar, tal, todo mundo é sensível, né, para todo mundo, mas será menos sensível pra gente, né? Pô, com certeza. Porque também aproveitando aqui, né, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: se o negócio não tá saindo, tal, faça um compromisso público. E aí você vai ser obrigado a fazer ele. Então, em breve, Bruno e eu, a gente vai ter um podcast aqui e a gente vai trazer algumas pessoas para a gente conversar sobre qualquer coisa. Sobre tecnologia, sobre... Não sei se vai estar dentro desse perfil, né, da Tex ou fora, mas isso a gente vê mais para frente. Mas quando tiver, aguardem a gente aí. traz. Aguardem. Conexão Z. Conexão Z, já batizado. Então, a gente vai fazer um esquema diferente aqui e começar a produzir isso. É isso, né? É isso aí. Então tá bom, agora temos um compromisso público. Beleza. Obrigado, meu. Obrigado por ter topado o papo, mas obrigado por toda essa jornada. Eu lembro que quando eu tive, alguns anos atrás, né, um burnout e tal, fiquei afastado uns tempos. Eu lembro que eu juntei, em um dado momento lá, eu juntei um monte de imagens que a gente tinha da Tex e escrevi lá, fiz um videozinho que era a nossa jornada, né? Que era essa retrospectiva. Eu lembro que eu me impressionei, fiquei impressionado com a quantidade de coisas que a gente faz e que a gente vai esquecendo, né? E a tua volta aqui para a Tex, acho que também teve um pouco disso, né? De a gente ir rememorando várias dessas coisas e falando: cara, olha isso, não tinha aquilo. E tudo que parece óbvio hoje, né? E você fala: cara, mas alguém criou, alguém... e o quão inspirador e o quão importante é para mim hoje ter assumido essa responsabilidade de estar conduzindo, né, trabalhando com vocês para a Tex para os próximos anos. Então, acho muito divertido e talvez um dos lugares mais divertidos para citar, e tá do teu lado, tá ali no dia a dia. Nossas conversas, nossas discussões, a gente discute pouco, né? A gente tem uma linha parecida de resolver os problemas, mas acho que eles são importantes para construir isso e construir esse novo momento da Tex. Então, queria te agradecer. Quem agradece sou eu. Obrigado aí por me chamar, para deixar eu contar a história. Sempre acho legal, né, falar dessa história da Tex, da nossa jornada. E, cara, eu acho que assim... existe uma diferença brutal da primeira fase da Tex para agora, né? E essa é uma das coisas que a gente vê. Alguns anos atrás era tudo muito mais difícil, não era? Eu tenho essa sensação. Era mais difícil, a gente ainda estava descobrindo os caminhos. E hoje, cara, eu não sei... mas eu me sinto mais maduro, eu sinto você mais maduro, eu sinto o nosso time, o melhor time que a gente já teve. Sem dúvida. E isso tudo me dá uma satisfação de estar aqui, de ver as coisas andarem, de ver as coisas evoluírem, né? De uma forma mais natural, né? Sem a gente ter que empurrar tanto quanto era, assim, né? E tudo tinha muita fricção, né? Muita fricção, tudo era muito difícil, tudo era muito brigado. E hoje a gente tá num outro patamar, cara. E eu acho isso legal pra caramba. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta. E eu agradeço você aí pelo espaço. E vamos embora para fazer os nossos novos projetos. Vamos, vai ser bem divertido. Quem quiser encontrar o Bruno, qual é o melhor lugar para falar com você? Instagram não é um bom caminho, né? Eu mando as coisas direct para ele vê uma vez por mês. Twitter? Cara, pode ser também, mas meu Twitter é meio maluco. Enfim, procurem o Bruno aí, LinkedIn. LinkedIn é uma boa. LinkedIn é uma boa. LinkedIn é uma boa. Então procurem o Bruno pelo LinkedIn. Não deixem de falar. Com o tempo vocês vão conhecer cada vez mais. Acho que é importante hoje em dia, como marca, como empresa, a gente ter essa pluralidade que existe dentro da Tex. É necessário que a gente também mostre ela e isso vai conectar a gente com outras pessoas. Então... aguardem mais novidades por vir, e ele tem trabalhado bastante em programas de inovação aqui dentro, então tem bastante coisa para a gente colocar no ar em breve, né? Assim espero. Boa.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixe seu comentário, like, pacote completo. E obrigado por estar aqui até agora.